boa noite a você que está se ligando conosco. Boa noite a você, meu irmão, a você, minha irmã. Querido estudante, querida estudante, a você que está começando a despertar o desejo de adentrar nos conhecimentos da doutrina espírita, a você que tem uma atividade dentro de uma casa espírita, dentro de um centro espírita, a você, internauta, que irá acessar a nossa página. Sejam muito bem-vindos. É uma alegria podermos compartilhar um estudo, um apontamento, uma lição, algumas mensagens que nós aprendemos com esta doutrina divina, que é para nós o Consolador, aquele que veio em nome de Jesus restabelecer a moral cristã. O Espiritismo, codificado por Allan Kardec, e que nós estamos aprendendo a cada dia, mas especialmente com o lançamento deste livro, que é o Evangelho Redivivo. A todos vocês, que a paz, o amor, a luz e o amparo de nosso Senhor Jesus Cristo esteja junto de cada um de nós. Estamos felizes porque estamos dando sequência nesses estudos com um grande aproveitamento para a nossa iluminação, primeiramente. A cada estudo, a cada reflexão, abrangemos um conhecimento a mais, um entendimento maior, nos fortalecendo e aprimorando as nossas ideias, as nossas percepções desse conteúdo que é o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos iniciar um novo tema, o tema de número 3, que vai trazer reflexões, orientações, pontos essenciais para a nossa meditação, para o nosso aprendizado e também para o debate em nossos estudos em grupo, nas casas espíritas. A você que é um palestrante, a você que é um orador espírita, é um conteúdo extraordinário, muito rico de ideias. Então, é muito gratificante nós podermos estudar esta obra. E vamos então fazer uma prece, nos preparando, pedindo a Jesus, pedindo aos bons espíritos, aos nossos mentores, que venham nos auxiliar. Divino amigo Jesus, queremos nesses momentos agradecer esta oportunidade de aprendizado. E como fomos despertados por esse desejo, por essa sede de esclarecimentos, queremos te pedir que nos ajude
pois reconhecemos as nossas limitações, mas o nosso desejo é de aprimorar, de buscar mais luz, mais conhecimento e estarmos preparados para a nossa vivência no nosso dia a dia das tuas lições e também compartilhar dentro das nossas possibilidades. Por isso nós te pedimos o teu amparo, a tua luz e a ajuda dos teus emissários, que possamos, Senhor, estar compenetrados da nossa capacidade e da nossa responsabilidade diante deste trabalho que é para nós uma tarefa muito importante. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, amigos, trabalhadores da seara de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim seja. Estamos no primeiro livro, Introdução ao Evangelho Redivivo, tema de número 3. Evangelho segundo o Espiritismo, Prefácio e Introdução. Prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. A mensagem que se segue, transmitida pelo Espírito de Verdade, representa o prefácio de O Evangelho segundo o Espiritismo. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra, e semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e o cântico dos anjos se lhes associa. Homens, nós vos convidamos ao divino concerto. Tomai da lira, que vossas vozes se unam e que, no hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu: Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Agora nós vamos
observar alguns pontos principais desta mensagem. A interpretação da mensagem do Espírito de verdade. Nessa comunicação mediúnica se destacam algumas ideias. Primeiro, os espíritos que receberam a incumbência de transmitir o Espiritismo à humanidade encarnada na Terra organizaram-se em poderosa e disciplinada equipe, qual imenso exército sob a coordenação e supervisão do Cristo. Essa equipe era constituída de entidades espirituais superiores, consideradas virtudes dos céus. Virtude é o mesmo que qualidade ou valor moral. É a disposição de um indivíduo de praticar o bem, inata ou adquirida por educação. O homem de bem é necessariamente virtuoso. Céus ou céu diz respeito ao espaço sideral ou cósmico, ou no que diz respeito às tradições religiosas, traz o sentido de coisas celestes ou coisas de Deus. Quando escrito em maiúscula, céu traduz-se por providência divina. Uma curiosidade: a palavra céu, Shamaim, do hebraico, ou Shemaim, do aramaico, é traduzida como coisa erguida, expansão. A primeira forma aparece 419 vezes e a segunda forma 38 vezes, sendo encontradas em 31 livros do Antigo Testamento. No Novo Testamento, também denominado Escrituras Gregas, porque foram escritas na língua grega, temos a palavra Ouranos, que literalmente significa céu, e que é citada 280 vezes de Mateus ao Apocalipse. Em outras ocasiões, a expressão ta eporânea, que traduz como coisas celestes, é utilizada. Trata-se, portanto, de palavra de ocorrência comum. Então nós vamos fazer algumas reflexões destas primeiras citações. Esse prefácio que é trazido pelo Espírito de verdade mostra para nós o momento temporal, naquele século em que Allan Kardec trouxe a codificação, as manifestações em toda a parte do planeta. Allan Kardec traz a codificação da doutrina espírita, codifica o livro dos espíritos, o livro dos médiuns e, na sequência, o Evangelho segundo o Espiritismo.
E nós percebemos nesse prefácio a importância que essas potências celestes dão à transformação do planeta, ou melhor, da humanidade que habita o planeta Terra. Quando nós vimos os Espíritos do Senhor, vamos imaginar, vamos formar um quadro de entendimento para todas as entidades que estão envolvidas no direcionamento dos interesses do Criador em todos os planetas. Vamos fazer uma observação no sistema solar, em todos os planetas do nosso sistema, para ver se nós conseguimos entender o que os Espíritos do Senhor vêm trazer para nós aqui no plano Terra. Então, são as virtudes do céu. Quando nós vemos o nosso cenário aqui na Terra, nesse momento, com tantas tribulações, com tantas divergências em vários sentidos, culturais, políticas, sociais e até mesmo algumas divergências religiosas, nós chegamos a ter um questionamento. Como pode o planeta chegar a um plano de regeneração com tanta desordem, com tantas tribulações, com tanta perversidade do próprio ser humano que não consegue se harmonizar entre si? As nações, as civilizações. E então estamos percebendo aí, essas virtudes são um imenso exército, como se fosse esse imenso exército. E se nós temos aqui encarnados as nossas movimentações para promover a matança, a guerra, a destruição, imaginando que esses poderes são maiores, ou melhor, que esses poderes são o obstáculo para a nossa felicidade, estamos percebendo na comunicação que as virtudes, esses imensos exércitos, estão se manifestando de uma forma silenciosa em toda a parte da Terra. Porque, mesmo havendo a maldade tentando manipular os interesses egoístas, orgulhosos do ser humano, existe essas falanges de espíritos de luz direcionando as mensagens dos céus, as virtudes que nos deixam a esperança acesa, nos deixam convictos de que o amor é maior do que a maldade. Como exemplo, nós temos próprio Cristo, que já naquela época em que ele esteve aqui e que deu o seu testemunho, o poder dos governantes daquela época
tratavam de uma forma muito ferrenha todos aqueles que manifestavam um sentimento fraterno, todos aqueles que, em nome de Jesus, queriam uma nova escola de aprendizado. Todos os que se renunciavam às coisas transitórias para valorizar as coisas espirituais. Já na época de Jesus, aqueles poderosos da época se sentiam no direito de oprimir aqueles primeiros cristãos, os mártires que, tendo a visão da pátria espiritual, se encaminhavam tranquilos e confiantes para o martírio, para dar o testemunho da verdade e do amor que Jesus veio nos ensinar. Porque Jesus trazia a grande esperança. E o que esses poderosos da época não entendiam era justamente isso. Como alguém é capaz de renunciar aos próprios interesses para defender uma ideia, para defender um pensamento que não está nesse mundo, está no outro mundo. E então, esta é a diferença. Aqueles poderosos passaram. Vieram outros tentando dominar as gerações vindouras. E até hoje, mais de 2000 anos depois, a história está se repetindo. Estamos vendo aí quantos querendo dominar, sobrepujar, menosprezar os valores da fraternidade, do perdão, os valores do amor ao próximo. Quantas vertentes tentando destruir a ideia da religiosidade, a ideia da ligação com Deus e com os ensinamentos do Evangelho de Jesus. Mas são ideologias da ignorância. Podemos dizer que seja da maldade ou da perversidade do ser humano. Mas é pura ignorância. Nada é capaz de vencer o poder da luz, o poder da verdade. E então nós estamos percebendo o Espírito da Verdade dizendo para nós que é chegado o momento em de se restabelecer as coisas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Isso foi trazido para nós no século XIX, em meados do século XIX. E nós então ficamos imaginando, mas já tem tanto tempo e aí as coisas ainda estão como estão. Mas nós temos que ter em mente que a contabilidade do tempo nas esferas superiores não é a mesma contabilidade do nosso tempo aqui na Terra. E um outro detalhe, esse momento em que vai ser restabelecido todas as coisas é o cumprimento da lei, a lei divina,
a lei de Deus, a lei que Jesus veio cumprir e mostrar na sua luz, na sua essência, o que todos nós somos capazes de fazer com que esse reino dos céus possa se exteriorizar dos nossos corações. E então é preciso que nós demos, cada um de nós, como cristãos, não somente como espíritas. Nós, como espíritas, temos uma responsabilidade a mais. Porque nós não temos dúvida sobre os fenômenos das esferas superiores, do mundo espiritual, trazendo para nós a verdade. E os nossos irmãos de outras religiões ainda não tiveram essa percepção dessas revelações. E então de nós, os espíritas, será cobrado mais. Porque nós temos uma luz com muito mais abrangência. E através do nosso testemunho, com todas as dificuldades que a vida nos oferece, com todos os impedimentos, permaneçamos convictos de que esta verdade vai atravessar milênios para que o plano de regeneração possa prosperar. Isso é um acontecimento fatal. Não existe outra opção para a evolução dos seres que vão permanecer aqui no plano Terra. É evolução moral e espiritual. E então estamos percebendo as grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas. A palavra do Evangelho de Jesus é levada nos 4 cantos do mundo, em todas as religiões, em todas as civilizações, porque é o momento em que a humanidade já está preparada. A maturidade espiritual já chegou no seu nível de entendimento. Basta então esse despertar, esse toque dessas vozes que se ressoam como trombetas. E quando ele diz aí, o cântico dos anjos se lhes associa, porque os chamados, os convites dessas falanges emissárias do Cristo, desse imenso exército, se manifesta não só através dos missionários aqui encarnados. Nós, na doutrina espírita, tivemos e temos vários, inúmeros missionários trazendo essa verdade. As outras religiões também sempre tiveram esses missionários. Mas junto com eles, essas falanges de espíritos, os anjos, que ele diz aí, o cântico dos anjos se lhes associa. E então, aqueles que estão na sintonia pela busca dessa transformação moral e espiritual, primeiramente de si mesmos, não só do planeta. Porque nós temos que começar essa transformação, essa regeneração em nós. Senão nós não vamos conseguir perceber a transformação no exterior.
E então todos nós, a família humana, está atravessando esses momentos de conflitos para uma avaliação, para uma aferição dos valores. Quais os valores que nós deveremos de conservar conosco? Quais as verdades que nós já assimilamos e que nos dá segurança? Porque o que vai prevalecer é a verdade. E então estamos percebendo aí que o que vai nos garantir é justamente esse amor. Estamos junto de vós, diz o Espírito de verdade. Amai-vos também uns aos outros. Então, às vezes, fica tão repetitiva essa frase e que nós não registramos o conteúdo, a essência para absorver no nosso coração. Procurar vivenciar essa essência no dia a dia. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração, mas com esta condição, vamos observar aqui, ó. Só assim nós poderemos dizer que estamos vivenciando esse amor. Fazendo as vontades do Pai que está no céu. E então, quando nós consultamos a nossa consciência, quando nós começamos a fazer um levantamento daquilo que nós temos aprendido com o Evangelho e a nossa vivência, o que nós praticávamos antes de conhecer Jesus e o Evangelho, e o que hoje nós somos capazes de realizar. Porque é uma transformação constante. E então, observar se estamos fazendo a vontade do Pai. Deus não quer que nós nos transformemos em um passe de mágica. Deus não espera isso de nós. O próprio Cristo nos dá um exemplo em várias passagens. Ele mostra em várias parábolas quando o Filho de Deus está tendo um despertar de consciência. Por exemplo, quando ele relata uma parábola dos irmãos que o pai ordena que eles vão para a vinha realizar o trabalho. E o pai tinha que sair em viagem. E um deles disse: pode deixar que eu realize essa tarefa. Eu vou cumprir o meu trabalho. Mas ele não foi para a vinha. E o outro que tinha negado caiu em si e resolveu a ir ao trabalho, a realizar o que tinha determinado o pai de família. E então é um dos momentos em que nós estamos percebendo o despertar
para a nossa realidade. Os convites, os chamados são constantes. De várias formas, Deus tem nos convidado a buscar a nossa autotransformação para nos tornarmos obreiros, trabalhadores. Então vai depender de nós. Se nós vamos aproveitar agora esta encarnação ou se nós vamos ficar adiando indefinidamente. Porque um dia seremos despertados para a nossa realidade. E quando nós começamos a estudar uma mensagem como essa, aí nós ganhamos força, vontade de ser melhor, vontade de nos transformar, para nos sentir amparados e convictos de que estamos no caminho certo, não é? E então nós vamos continuar com a interpretação da mensagem do Espírito. A incumbência de transmitir à humanidade encarnada, eles se organizaram, imenso exército. Justamente é o trabalho dos espíritos de luz. Aquele que conhece a verdade tem o dever de iluminar aquele que está na ignorância. E nós podemos dizer que até um certo tempo atrás estávamos na ignorância. Hoje estamos sendo despertados para esta realidade. Então essas equipes estão o tempo todo procurando trazer a verdade a todos nós. Qualidade moral, valor moral, é uma disposição de cada um de nós em praticar o bem. Isso nós podemos ter conquistado em outras existências ou começando agora pela nossa educação, pela nossa reforma íntima, né? Então ele traz aí também essa questão dessa palavra, o céu, né? Uma curiosidade. Que ela, quando é Shamaim, que ela veio do hebraico, ou Shemaim, do aramaico. Ela é traduzida de uma forma 419 vezes e de outra forma 38 vezes. E então nós percebemos que nessas traduções, alguns detalhes é importante nós observar. Porque há um tempo atrás, quando nós não conhecíamos a doutrina espírita, quando se falava em céu, quando se falava em reino dos céus, nós tínhamos uma visão de um determinado local, um espaço que era reservado aos eleitos. Mas hoje, com a doutrina espírita, nós percebemos que esse reino dos céus é o nosso estado de alma. É a nossa conduta diante da própria consciência. Não é isso? E então nós vemos a outra ideia que traz na mensagem. O
O Espiritismo surgiu num momento programado por Jesus. Quando Jesus esteve encarnado e estava se despedindo dos apóstolos, dos discípulos, ele percebeu a tristeza no coração de todos aqueles, porque ele estava dizendo da sua partida, do sacrifício em que ele ia ser submetido. Mas ele então traz a profecia do novo Consolador. Se me amais, seguis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos enviará outro Consolador, que permanecerá eternamente convosco. Olha aí. E então é o que nós estamos vendo aí. Essa promessa do Cristo está na vinda da doutrina espírita, em momento propício ao nosso conhecimento, às nossas necessidades espirituais. Esse aprendizado seria posto em prática ao longo dos séculos seguintes, que depois que nós começamos a conhecer a doutrina espírita, depois que Allan Kardec trouxe essa codificação, começa a fase de transição planetária. Começamos a despertar a nossa realidade para a nossa transformação moral na família humana. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas. Olha que palavra grave e importante para nós, marcante: dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. É isso? E então, a segurança que nós sentimos quando estudamos a doutrina espírita está aí, não é? As grandes vozes do céu. Olha o significado dessas palavras. Já presenciamos expositores renomados dizer dessas grandes vozes que se manifestaram na época de Kardec em todos os pontos do planeta, fazendo uma comparação com o dia de Pentecostes. Quem conhece a passagem do dia de Pentecostes, na época de Jesus, sabe do que nós estamos falando. Jesus já havia dado o testemunho supremo do sacrifício. E os apóstolos, naquela saudade, naquela vontade de perceber a presença do Mestre, foram intuídos, induzidos a se reunirem no cenáculo, o lugar onde eles tinham o costume de se reunir para receber as instruções, as orientações do Mestre. E onde Jesus realizou a última ceia. E naquele momento, então, começou a ter as manifestações dos apóstolos, dos seguidores. Uma manifestação mediúnica em que cada um dos apóstolos, cada um dos que estavam ali presentes e que foram tocados pela luz, pela energia das vozes do céu, profetizavam, ensinavam, transmitiam os ensinamentos
e falavam em várias línguas. E como tinha presente ali muitos que eram de outras partes da região, falavam em outras línguas, esses fenômenos, cada um falava na língua para que aquela pessoa pudesse entender o que ele estava falando. Por isso são várias línguas naquele momento se manifestando. E cada um dos que, em diferentes línguas, compreendiam aquelas comunicações. E com a vinda do Espiritismo, na época de Kardec, o fenômeno foi bem parecido. Porque essas grandes vozes do céu se manifestam em toda a parte do planeta, em todos os países, em todas as línguas, em todos os idiomas, para que todos sejam despertados para a realidade que nós somos espíritos imortais, em aperfeiçoamento, em crescimento, né? E então estamos vendo aí anunciaram a mensagem em todas as partes do mundo por meio de inúmeros e variados fenômenos mediúnicos, a fim de despertar a atenção dos habitantes do planeta. É um detalhe muito importante essa vinda da doutrina espírita. Num hino sagrado, elas se estendam e vibrem de um extremo ao outro do universo. Porque essas vozes proclamam a prática do amor universal. Essa lei do amor não é somente uma lei para a nossa transformação do planeta, da humanidade terrena. Essa lei do amor é uma lei universal, em todos os pontos onde se manifesta a grandeza, a grandiosidade do Pai. E então Allan Kardec diz: por meio do Espiritismo, a humanidade deve entrar numa nova fase, a do progresso moral, que é a sua consequência inevitável. Não mais, pois, vos espanteis da rapidez com que as ideias espíritas se propagam. E também a ideia que nos fornece condições para alcançar o reino dos céus, que é a nossa perfeição moral. O amor mútuo, quer dizer, entre nós, família humana, e o amor a Deus, cumprindo a vontade de Deus. Homens, irmãos a quem amamos, estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros, e dizei do fundo do coração, fazendo as vontades do Pai que está nos céus. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Muito animador, muito inspirador esse prefácio, essas palavras, essas ideias, porque é o que nós precisamos. Seja qual for a nossa situação de aprendiz, talvez estejamos hoje, ou algum tempo atrás, começando a despertar por essa vontade.
de receber as luzes da doutrina, que é o Evangelho de Jesus na sua pureza. Talvez já tenhamos alguns anos de participação na doutrina espírita, mas a essência dessas palavras é sempre atual. O valor é o mesmo para nós que já estamos no movimento há vários anos ou décadas, quase século. Então nós precisamos perceber isso aí. É sempre atual esse chamado, nós praticarmos a vontade do Pai. E então, mais uma vez, nós lembramos como que nós vamos identificar a vontade do Pai. Como que será que nós vamos ter a certeza que estamos fazendo a vontade de Deus? Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, pergunta à espiritualidade maior: onde está escrita a lei de Deus? E os espíritos respondem: na consciência. Então não fica difícil de nós sabermos se estamos ou não fazendo a vontade do Pai. A lei está em nós. A lei está no nosso mundo íntimo, na nossa consciência. Temos que ter um diálogo constante com a nossa consciência. Estarei eu realizando o que eu já aprendi sobre a verdade, sobre os ensinamentos do amor, do perdão, da indulgência, da benevolência, da caridade? Estarei eu nesse caminho? Se sim, poderemos dizer: Senhor, Senhor. E quando nós dizemos aí, ouvimos, melhor dizendo, quando nós ouvimos: e podereis entrar no reino dos céus, é justamente aquela questão. Quando Jesus mostra para nós: o reino dos céus está dentro de vós. E então é onde nós vamos ter essa conquista desse reino dos céus que está no nosso coração. É isso? E então, meus irmãos e minhas irmãs, fica aí mais umas lições, o início desta introdução ao Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos percebendo aí a forma de nós extrairmos a essência dos ensinamentos. Tirar o véu da letra para encontrar o verdadeiro sentido das palavras que estão contidas nas lições do Novo Testamento, do Evangelho. Não é? É muito bom, muito gratificante nós estarmos nesta escola, porque nos dá segurança, nos dá tranquilidade, confiança em nós mesmos. Muitas vezes nós não temos essa confiança na nossa capacidade. Muitas vezes nós nos sentimos tão pequenos, tão distantes
Mas através dessas lições, desses ensinamentos, fica fácil nós perceber que somos capazes. Está no nosso alcance. E nós chegaremos sim. Com a ajuda, com o amparo desses trabalhadores da seara de Jesus, dos missionários da luz, e o amor inolvidável, o amor incondicional do nosso Mestre Senhor Jesus. Não é? Então nós vamos agora fazer a prece final, agradecendo a Jesus, a Deus, aos bons Espíritos. Senhor, gratidão por estas luzes, por esse amparo, por essas energias. Gratidão, Senhor, por nos fortalecer nesse propósito de buscar o que há de melhor, o que há de mais confiável na nossa presente existência. Que a Tua luz ilumine nossos pensamentos, que tenhamos luz em nossos passos, que tenhamos harmonia em nossos sentimentos. E a todos aqueles que estão sintonizados com a essência do Evangelho de Jesus, Divino amigo, que a Tua paz fortaleça todos esses corações, encarnados e desencarnados. Obrigado, Senhor Jesus. Assim seja. Graças a Deus e louvado seja Deus. E então, meus queridos e minhas queridas, finalizamos aqui com muita gratidão a todos pela companhia, pelas energias, pelas vibrações, no propósito de prosseguirmos esse propósito cada vez mais vibrante em nosso coração, a essência do Evangelho de Jesus. Lembrando que na terça-feira nós teremos o livro Religião dos Espíritos. Muita paz a todos, que Jesus nos abençoe. Gratidão.